Se você está sintonizado conosco neste período mágico entre o Natal e a virada do ano, prepare-se para uma revelação. Florence Scovel Shinn, uma visionária, desvendou um segredo. Existe uma janela de energia pura, concentrada em apenas 5 dias, entre o 25 de dezembro e o 1º de janeiro. E, acredite, um ritual de meros 27 segundos, realizado nessa brecha, pode superar um ano inteiro de afirmações e decretos. Pode parecer inacreditável. 27 segundos, menos de 1 minuto. Mas Florence, com sua sabedoria, explicou que não se trata da duração. É sobre a precisão. É sobre acertar o momento exato em que a mente subconsciente está mais aberta, mais receptiva. E esse momento, ela descobriu, floresce nesses dias que antecedem a chegada do Ano Novo. Prepare-se, porque o que vou compartilhar agora, você não encontrará nos livros de Florence, nem em O Jogo da Vida e Como Jogá-lo, nem em A Palavra é a Sua Varinha Mágica. Este ritual foi transmitido oralmente aos seus discípulos mais próximos, aqueles que ela confiava que o usariam com intenção pura e elevada. E é crucial que você entenda a razão por trás dos 27 segundos. Não é um número aleatório. Florence dedicou anos ao estudo da numerologia sagrada. Ela compreendia que o número 2 representa a dualidade, a transição entre 2 estados. Já o 7 simboliza a completude divina, o ciclo perfeito. Juntos, 27 formam um portal entre o que foi e o que está por vir. Antes de prosseguirmos, reflita comigo. Quantas vezes você fez promessas de ano novo que se desfizeram antes do carnaval? Quantas vezes você iniciou janeiro com esperança e terminou o mês exatamente no mesmo lugar? Quantas vezes sentiu que a virada era apenas um número mudando no calendário, mas nada se transformava em sua vida? Florence sabia que isso acontece porque as pessoas encaram o Ano Novo como um evento externo, uma data no calendário, uma contagem regressiva. Mas a verdadeira virada de ano acontece dentro de você, e ela só se manifesta quando você prepara o terreno antes. Você não planta uma semente hoje e espera colher amanhã. Você prepara a terra, a nutre. E esses dias entre o Natal e o Ano Novo são exatamente isso. O momento de preparar o solo do seu subconsciente para que 2025 ou 2026, se estivermos no futuro, seja diferente de todos os anos que se foram. Mas espere, porque há um detalhe crucial que você precisa entender. Algo que transformará completamente a maneira como você enxerga esses dias. Florence sempre dizia que o final de dezembro carrega uma energia muito específica. É a energia do encerramento. É como se o universo inteiro estivesse fazendo um balanço geral. Tudo o que você viveu, tudo o que você sentiu, tudo o que você manifestou ou deixou de manifestar, está sendo contabilizado. E, nesse momento de contabilização, seu subconsciente se torna extremamente vulnerável. Ele se abre. Ele fica à espera de instruções para o próximo ciclo. O problema é que a maioria das pessoas desperdiça esses dias, comem em excesso, bebem além da conta, participam de festas superficiais, reclamam do ano que passou, fazem listas de metas que jamais cumprirão. E o subconsciente registra tudo isso. Ele recebe a mensagem de que o próximo ano será mais do mesmo. Florence era categórica sobre isso. Ela afirmava que os últimos dias do ano são os mais poderosos para a reprogramação. Mais poderosos que qualquer lua cheia. Mais poderosos que qualquer equinócio. Porque é quando seu subconsciente, naturalmente, se abre para receber novas instruções. E é aqui que entra o ritual de 27 segundos. Mas antes de revelar o ritual,
preciso compartilhar como Florence o descobriu, porque essa história ajudará você a entender por que ele funciona. Era dezembro de 1922. Florence estava atravessando um dos períodos mais desafiadores de sua vida. Seu casamento havia chegado ao fim, suas finanças estavam em frangalhos, e ela questionava até mesmo se os princípios que ensinava realmente funcionavam. Na véspera do dia 27 de dezembro, ela não conseguia pregar o olho. Estava deitada em seu pequeno apartamento em Nova York, ouvindo o vento gélido açoitar a janela. E, nesse momento de desespero silencioso, ela ouviu uma voz. Não era uma voz externa, era aquela voz que ecoa de dentro, a intuição que ela sempre ensinou seus alunos a escutarem. E a voz sussurrou algo que mudou tudo. A voz disse que ela havia passado o ano inteiro tentando mudar o mundo exterior, quando deveria ter dedicado segundos a mudar o mundo interior. Florence se sentou na cama, o coração acelerado, e compreendeu o significado daquilo. Ela estava tão obcecada em fazer decretos, em visualizar, em tentar controlar os resultados, que havia negligenciado o princípio mais fundamental de todos. O mundo exterior é apenas um reflexo do mundo interior, e o mundo interior pode ser transformado em segundos. Naquela mesma noite, Florence concebeu o ritual. Ela fechou os olhos, contou 27 segundos em silêncio e, durante esses segundos, ela fez algo que nunca havia feito antes. Ela não pediu nada, ela não visualizou nada, ela não decretou nada. Ela simplesmente se tornou a versão de si mesma que já tinha tudo. E isso é completamente diferente de tudo o que você já ouviu sobre a lei da atração. E a maioria ensina que você precisa pedir ao universo, que você precisa visualizar o que deseja, que você precisa declarar com palavras de poder. Mas Florence descobriu, naquela noite, que existe um nível acima de tudo isso, um nível onde você não pede porque já tem, onde você não visualiza porque já é, onde você não declara porque já foi consumado. Durante 27 segundos, Florence abandonou completamente a identidade de mulher divorciada, falida e desesperada, e assumiu a identidade de mulher completa, abundante e em paz. Não como um exercício mental, não como uma afirmação positiva, mas como uma realidade absoluta. E aqui reside o detalhe que a maioria ignora. Não foram 27 minutos, foram 27 segundos. Porque Florence compreendeu que o subconsciente não precisa de tempo, ele precisa de intensidade, ele precisa de certeza. E 27 segundos de certeza absoluta valem mais que anos de esperança duvidosa. O que aconteceu nos dias seguintes surpreendeu até a própria Florence. No dia 29 de dezembro, uma antiga aluna, que ela não via há meses, a procurou. Pediu para ter aulas particulares e ofereceu pagar um valor que Florence nunca havia cobrado antes. No dia 30 de dezembro, uma editora entrou em contato, demonstrando interesse em publicar um livro dela, um projeto do qual ela havia quase desistido. No dia 31 de dezembro, enquanto as pessoas celebravam a virada com champanhe e fogos de artifício, Florence estava em paz absoluta. Ela sabia que 1923 seria diferente. Não porque o calendário havia mudado, mas porque ela havia mudado primeiro. E foi exatamente isso que aconteceu. 1923 foi o ano em que Florence Scovel Shinn se tornou conhecida. O ano em que O Jogo da Vida e Como Jogá-lo foi publicado. O ano em que ela ascendeu de professora desconhecida a uma das mestras mais influentes do pensamento metafísico. Tudo começou com 27 segundos em uma noite de dezembro. Agora você pode estar pensando, é fácil para Florence. Ela já tinha o conhecimento, já praticava esses princípios há anos. Mas e você?
Você que está ouvindo isso agora, você que talvez nunca tenha feito um ritual assim, você conseguiria? E aqui que eu preciso ser honesto com você. A resposta é sim e não. Sim, qualquer pessoa pode fazer esse ritual. Ele não requer conhecimento especial, não requer anos de prática, não requer nenhum objeto ou preparação elaborada. Mas não, nem todo mundo consegue resultados, porque existe um elemento que Florence nunca deixou de enfatizar, um elemento sem o qual o ritual se torna apenas uma contagem de segundos vazia. Esse elemento é a total soltura do resultado. Você não pode fazer o ritual pensando se vai funcionar. Você não pode fazer contando os dias para ver se algo mudou. Você não pode fazer com aquela ansiedade de quem precisa desesperadamente que dê certo. Florence dizia que a manifestação é como um pássaro que você quer que pouse na sua mão. Se você corre atrás dele, ele foge. Se você fica parado, desesperadamente querendo que ele venha, ele sente sua atenção. Mas se você relaxa completamente, esquece que o pássaro existe e simplesmente aprecia o momento, ele vem pousar. O ritual de 27 segundos funciona da mesma forma. Você faz, você esquece, você deixa o universo cuidar do resto. Isso nos leva à parte mais importante, o passo a passo do ritual. Mas antes, preciso preparar você para algo, porque o que vou ensinar agora pode parecer simples demais, pode parecer fácil demais. E essa é exatamente a armadilha. Florence dizia que as pessoas desconfiam do simples. Elas acham que algo poderoso precisa ser complicado, precisa ter muitos passos, precisa ter palavras em línguas antigas, precisa ter velas, cristais, incensos. Mas a verdade é o oposto. As práticas mais poderosas são as mais simples, porque a complicação distrai a mente, e a mente distraída não consegue imprimir com força no subconsciente. Então, quando eu ensinar o ritual, não subestime. Não pense que por ser simples não vai funcionar. Pense que por ser simples vai funcionar ainda mais. Primeiro passo do ritual. Escolha um momento de silêncio. Pode ser de manhã ao acordar, pode ser antes de dormir, pode ser no meio do dia se você tiver alguns minutos sozinho. O importante é que seja um momento sem interrupções. Florence recomendava especialmente os momentos de transição, o momento entre o sono e a vigília, o momento entre uma atividade e outra, o momento entre respirar e pausar. Esses momentos de transição são quando o véu entre o consciente e o subconsciente está mais fino. Segundo passo, sente-se ou deite-se confortavelmente. Não precisa de postura específica, não precisa de mudras ou posições de mão. Apenas esteja confortável o suficiente para esquecer seu corpo por 27 segundos. Terceiro passo. Feche os olhos e respire 3 vezes profundamente. Não de forma forçada, apenas respire um pouco mais fundo que o normal. Isso sinaliza para seu sistema nervoso que você está entrando em um estado diferente. Quarto passo. E aqui começa o ritual propriamente dito. Mentalmente, comece a contar de 1 até 27. Mas não conte como quem está esperando algo. Conte como quem está presente em cada número. Cada número é um portal. Cada número é uma oportunidade de se aprofundar. Enquanto conta, faça o mais importante. Sinta-se como a versão de você que já tem tudo o que deseja para 2026. Não visualize coisas específicas. Não pense em dinheiro, relacionamentos ou conquistas. Apenas sinta a sensação de ser completo, de não precisar de nada, de já ter chegado. Florence descrevia essa sensação como a paz do fim da jornada, quando você finalmente chegou onde queria chegar, quando não há mais ansiedade, quando não há mais espera, quando você simplesmente é. Se você nunca sentiu isso antes,
Pense na sensação de voltar para casa depois de uma longa viagem. Aquele alívio, aquela paz, aquele sentimento de finalmente. É isso que você deve sentir durante os 27 segundos. Não o que você quer, mas o que você já é. Quinto passo. Ao chegar no número 27, abra os olhos lentamente. Não se apresse. Deixe a sensação permanecer por alguns momentos. E então, siga com seu dia normalmente. Não fale sobre o ritual com ninguém. Não fique pensando se funcionou. Não procure sinais, apenas viva sua vida. Florence era extremamente enfática sobre essa parte. Ela dizia que falar sobre práticas espirituais antes que elas se manifestem é como abrir o forno antes do bolo estar pronto. Você estraga o processo. Então, guarde o ritual para você. Faça em silêncio e deixe o universo trabalhar. Agora você pode estar se perguntando: quantas vezes devo fazer esse ritual? Uma vez só? Uma vez por dia? Todos os dias até a virada? Florence tinha uma resposta muito interessante para isso. Ela dizia que depende de você. Se você conseguir atingir aquele estado de completude absoluta na primeira vez, uma vez é suficiente. Mas se você sentir que sua mente estava agitada, que você não conseguiu realmente se conectar, repita no dia seguinte. O importante não é a quantidade, é a qualidade. É melhor fazer uma vez com profundidade total do que 10 vezes de forma superficial. Florence comparava isso a uma flecha. Você não precisa atirar 100 flechas. Você precisa atirar uma única flecha com precisão perfeita. E essa flecha vai acertar o alvo. Mas existe um momento específico que Florence considerava o mais poderoso de todos para fazer esse ritual. E esse momento acontece nos próximos dias. É a noite de 27 de dezembro. O dia 27, o número que forma o próprio ritual. Florence acreditava em sincronicidades numéricas. Ela dizia que quando o número do ritual coincide com a data, o poder se multiplica exponencialmente. Então, se você está ouvindo isso no dia 27 ou antes, você tem a oportunidade de fazer o ritual na noite mais poderosa do ano para essa prática. A noite do dia 27 para o dia 28 de dezembro. Mas não se preocupe se já passou dessa data. Qualquer momento entre o Natal e o Ano Novo carrega esse poder. Florence apenas identificava o dia 27 como o pico. Agora preciso revelar algo que Florence descobriu depois. Algo que acontece nos dias seguintes ao ritual. Algo que assusta muitas pessoas e as faz pensar que o ritual não funcionou. Nos dias após fazer o ritual de 27 segundos, pode parecer que nada mudou. Ou pior, pode parecer que as coisas pioraram. Florence chamava isso de a limpeza antes da abundância. Ela explicava assim: imagine que você quer encher um copo com água limpa, mas o copo já está cheio de água suja. O que você precisa fazer primeiro? Precisa esvaziar a água suja. E enquanto você esvazia, o copo parece mais vazio. Parece que você está perdendo, em vez de ganhando. Nos dias após o ritual, pode acontecer de velhas situações se resolverem de forma inesperada. Relacionamentos que já estavam mortos podem finalmente terminar. Empregos que já não serviam podem se encerrar. Amizades que já eram tóxicas podem se afastar. E isso não é o ritual falhando, é o ritual funcionando. O universo está criando espaço para o novo. Está removendo o que precisa ser removido para que 2026 seja diferente. Florence era muito clara sobre isso. Se você faz o ritual pedindo uma vida nova, mas se apega desesperadamente à vida velha, você cria um paradoxo. Você está dizendo que quer mudar, mas age como quem quer que tudo fique igual. Então, se nos dias após o ritual algo aparentemente ruim acontecer, não entre em pânico. Não pense que você fez errado. Observe.
Pergunte a si mesmo se aquilo que está saindo da sua vida ainda servia. Na maioria das vezes, a resposta será não. E aqui entra um dos ensinamentos mais profundos de Florence sobre esse período de transição de ano. Ela dizia que o universo não pode te dar o que você quer se suas mãos estão cheias do que você não quer. Pense nisso por um momento. Quantas coisas você está carregando que já deveria ter largado? Quantas mágoas? Quantos medos? Quantas crenças que não te servem mais? Quantos padrões que você repete por hábito, não por escolha? O ritual de 27 segundos funciona como um comando para o universo. Você está dizendo, estou pronto para o novo. E o universo, em sua infinita sabedoria, começa a remover o velho para criar espaço. Algumas pessoas resistem a esse processo. Elas fazem o ritual, sentem a mudança começando e ficam com medo, tentam voltar atrás. Tentam segurar o que está indo embora. Florence tinha uma frase muito dura para essas pessoas. Ela dizia que quem olha para trás enquanto caminha para frente tropeça. Se você decidir fazer esse ritual, esteja preparado para deixar ir. Esteja preparado para que 2026 seja realmente diferente. Não apenas nos resultados externos, mas na sua própria identidade. Porque é isso que o ritual faz no nível mais profundo. Ele muda quem você é. E quando você muda quem você é, o mundo ao seu redor muda. Automaticamente. Isso me leva a um caso real que Florence documentou em seus arquivos pessoais. Um caso que mostra exatamente como esse ritual funciona na prática. Era dezembro de 1927, 5 anos depois de Florence ter criado o ritual. Uma mulher chamada Beatriz procurou Florence desesperada. Seu marido havia falecido há 6 meses. Ela havia perdido tudo: a casa, as economias, a vontade de viver. Beatriz havia ouvido sobre Florence através de uma amiga e, mesmo sem acreditar muito, decidiu tentar. O que ela tinha a perder? Florence ensinou a ela o ritual de 27 segundos, mas fez algo que raramente fazia. Pediu que Beatriz fizesse o ritual com ela. Naquele momento, no escritório de Florence, Beatriz fechou os olhos. Florence guiou a contagem. E durante 27 segundos, Beatriz deixou de ser a viúva falida e desesperada. Por 27 segundos, ela se tornou uma mulher completa. Não porque tudo estava resolvido, mas porque ela entendeu que já era inteira, independente das circunstâncias. Quando abriu os olhos, Beatriz estava chorando, mas não eram lágrimas de tristeza, eram lágrimas de reconhecimento. Ela havia encontrado algo dentro de si que achava perdido. Florence pediu que Beatriz fizesse o ritual todas as noites até o Ano Novo. Não como uma obrigação, mas como um reencontro consigo mesma. O que aconteceu nos meses seguintes impressionou até a própria Florence. Em janeiro, Beatriz recebeu uma carta de um advogado. Um tio distante que ela mal conhecia havia falecido e deixado uma pequena herança. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para recomeçar. Em fevereiro, ela conheceu um homem em uma palestra sobre espiritualidade, um homem viúvo como ela, um homem que entendia sua dor, um homem que se tornaria seu segundo marido. Em março, Beatriz abriu um pequeno negócio de artesanato, algo que ela sempre quis fazer, mas nunca teve coragem. Em dezembro daquele ano, exatamente 1 ano depois de fazer o ritual pela primeira vez, Beatriz procurou Florence novamente. Mas dessa vez, não era para pedir ajuda, era para agradecer. Florence perguntou a ela o que havia mudado. Beatriz respondeu com uma frase que Florence citaria por anos depois. Beatriz disse que o que mudou foi que eu parei de ser a viúva do Jorge e voltei a ser eu mesma. Esse é o poder real do ritual de 27 segundos.
Ele não te dá coisas, ele te devolve a você mesmo. E quando você volta a ser quem realmente é, as coisas que são suas por direito divino começam a aparecer. Agora você pode estar pensando, isso é muito bonito, mas era 1927, o mundo era diferente, as pessoas eram diferentes. Isso ainda funciona hoje? E aqui que preciso ser muito honesto com você. Sim, funciona ainda mais hoje. E vou te explicar por quê. Florence vivia em uma época de menos distração. As pessoas tinham mais tempo para si mesmas. Tinham mais momentos de silêncio. Tinham mais contato com sua própria interioridade. Hoje, vivemos bombardeados de informação. Redes sociais, notícias, mensagens, notificações. Nosso subconsciente está constantemente sendo programado por estímulos externos. E a maioria desses estímulos são negativos: medo, escassez, comparação, inadequação. Por isso, um ritual de 27 segundos é ainda mais poderoso hoje, porque são 27 segundos de você escolhendo conscientemente o que entra no seu subconsciente. 27 segundos de você sendo o programador, em vez de ser programado. E em um mundo de distração constante, esses 27 segundos de intenção focada têm um impacto desproporcional. É como uma gota de tinta em um copo de água. Parece pouco, mas muda toda a cor. Você acabou de descobrir um dos segredos mais guardados de Florence Scovel Shinn, um ritual que ela usou na sua própria transformação. Um ritual que ensinou apenas para alunos selecionados. Um ritual que pode mudar completamente a trajetória do seu próximo ano. Se esse conhecimento tocou você de alguma forma, se você sentiu algo enquanto eu explicava, saiba que isso não é coincidência. Florence dizia que as pessoas encontram as mensagens que estão prontas para ouvir. Se você chegou até aqui, é porque você está pronto para usar esse ritual. E aqui está uma forma de honrar esse conhecimento. O Super Thanks ali embaixo não é apenas uma contribuição financeira. É um ato de gratidão manifestada. Florence ensinou que quando recebemos algo valioso e demonstramos gratidão de forma concreta, abrimos canais para receber ainda mais. Cada pessoa que clica naquele coração dourado está praticando a lei da circulação. Energia que entra, energia que sai, abundância que flui. Se esse ritual vai transformar seu 2026, imagine o poder de começar essa transformação com um ato de generosidade. Você não é apenas espectador desse conhecimento, você é guardião dele. E guardiões cuidam do que protegem. Agora, deixa eu te revelar a parte final. A parte que vai selar tudo o que você aprendeu até aqui. Florence descobriu que o ritual de 27 segundos tem 3 níveis de profundidade. A maioria das pessoas fica no primeiro nível. Pouquíssimas alcançam o terceiro. O primeiro nível é o nível do sentimento. É o que eu já expliquei. Você sente que já tem tudo. Você assume a identidade de quem já chegou. Isso, por si só, já é poderoso e traz resultados. O segundo nível é o nível do silêncio mental. Não apenas você sente completude, como sua mente para completamente. Não há pensamentos durante os 27 segundos. Não há contagem consciente. Não há nenhuma atividade mental. Apenas presença pura. Poucos alcançam esse nível na primeira tentativa. Geralmente requer prática, mas quando você alcança, o poder do ritual se multiplica, porque não há nenhuma interferência da mente. O subconsciente recebe a impressão direta, sem filtros. O terceiro nível é o nível da unidade. É o nível que Florence atingiu naquela noite de dezembro de 1922. Nesse nível, você não apenas sente completude e silencia a mente,
Você dissolve temporariamente a sensação de ser separado do universo. Por 27 segundos, você se torna o universo manifestando a si mesmo. Não há um você pedindo e um universo dando. Há apenas uma única consciência expressando abundância. Florence descreveu esse nível como o momento em que a gota d'água percebe que sempre foi o oceano. Eu sei que isso pode parecer abstrato demais, pode parecer místico demais. Mas Florence era uma mulher prática. Ela não ensinava teorias vazias. Tudo que ela ensinava tinha aplicação real. E a de aplicação real do terceiro nível é esta. Quando você atinge esse estado de unidade, mesmo que por 27 segundos, você imprime no seu subconsciente a verdade mais profunda que existe. A verdade de que você e o universo não são coisas separadas. A verdade de que você não precisa convencer ninguém a te dar nada, porque você já é a fonte de tudo. E quando essa verdade se imprime no subconsciente, a manifestação acontece de forma quase automática. Não porque você fica fazendo decretos e visualizações, mas porque você se torna um imã natural para tudo que vibra na mesma frequência de completude. Agora você pode estar se perguntando como alcançar esses níveis mais profundos. A resposta de Florence era simples: prática e rendição. Prática porque cada vez que você faz o ritual, você aprofunda. É como um músculo. Quanto mais você exercita, mais forte fica. Rendição porque você não pode forçar esses estados. Você só pode criar as condições e permitir que eles aconteçam. E a rendição é a permissão suprema para 2026. Florence deixou um decreto específico. Um decreto que ela usava todo final de ano. Um decreto que ela considerava o mais poderoso para transições. O decreto é este: eu deixo ir tudo que foi. Eu abro espaço para tudo que será. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Esse decreto combina 3 elementos fundamentais dos ensinamentos de Florence: o deixar ir do passado, a abertura para o futuro e a identidade como porta aberta, que é uma de suas metáforas mais profundas. Quando Florence falava em ser a porta aberta, ela se referia a um estado de receptividade total. Uma porta aberta não escolhe o que entra, não filtra, não julga, apenas permite a passagem. Ser a porta aberta significa confiar que o universo sabe o que você precisa melhor do que você mesmo. Significa parar de tentar controlar como as coisas vão acontecer. Significa permitir que a inteligência divina opere através de você. E a parte final do decreto, que nenhum homem pode fechar, é uma referência bíblica que Florence usava frequentemente. Vem do Apocalipse. Significa que uma vez que você se abre para o fluxo divino, nenhuma circunstância externa, nenhuma pessoa, nenhum obstáculo pode impedir esse fluxo. Você se torna imparável, não pela força, pela rendição. Agora deixa eu te contar como combinar o decreto com o ritual de 27 segundos para maximizar o poder de preparação para 2026. Antes de começar a contagem dos 27 segundos, diga o decreto uma vez em voz alta ou mentalmente. Eu deixo ir tudo que foi. Eu abro espaço para tudo que será. Eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechar. Então comece a contagem e durante os 27 segundos, sinta o decreto se tornando realidade. Sinta o passado se dissolvendo. Sinta o espaço se abrindo. Sinta-se como a porta aberta, receptivo a tudo que 2026 vai trazer. Ao final dos 27 segundos, não diga mais nada. Não repita o decreto. Apenas fique em silêncio por alguns instantes, absorvendo a experiência. E depois, siga sua vida normalmente.
sem ansiedade, sem expectativa, com a paz de quem já sabe que está tudo cuidado. Estou curioso para saber qual sensação você sentiu durante essa explicação. Florence dizia que o corpo responde antes da mente. Então me conta nos comentários. Você sentiu algo diferente no peito? Sentiu um arrepio? Sentiu uma vontade inexplicável de chorar? Qualquer sensação física é um sinal de que a mensagem chegou ao seu subconsciente. E se você está entre as pessoas que vão fazer esse ritual nos próximos dias, escreve nos comentários a palavra preparado. Quero ver quantos vão entrar em 2026, já transformados. Florence terminou cada ano de sua vida com esse ritual, desde 1922 até seu último ano entre nós. E cada ano foi melhor que o anterior. Não porque a vida ficou mais fácil, mas porque ela ficou mais alinhada. Que você encontre o mesmo alinhamento. Que seus 27 segundos abram portais que anos de esforço não conseguiram. Que 2026 seja o ano em que você finalmente manifesta quem você realmente é. Está feito. Está consumado. A porta aberta já está diante de você. Basta atravessar